A temperatura cai em Passo Fundo e região nos próximos dias e a previsão também marca muita chuva. Veja os detalhes. A sexta-feira deve ser de tempo encoberto e chuva. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 18 graus. O sábado também deve ser de tempo encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 13 graus. As meninas do vôlei adulto BS Bills UPF venceram ontem à noite o Campeonato Municipal de Vôlei, que tem caráter regional, já que neste ano reuniu 8 equipes de 3 cidades da região. O jogo foi na quadra do Colégio Notre Dame contra a equipe da ABB de Erechim. Com este resultado, a equipe de Passo Fundo conquistou o tetracampeonato. Cuidar da alimentação não tem idade, mas quando se é criança tem que ter um cuidado especial para crescer de forma saudável. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Aqui no estúdio nós estamos recebendo a nutricionista, coordenadora do curso de nutrição da UPF, professora Nair Luft. Seja muito bem-vinda ao UPF TV, professora. Eu começo lhe perguntando, quando é a hora então da criança deixar de mamar no peito da mãe e começar a inserir a alimentação? Na verdade, sim, o aleitamento materno pela Organização Mundial da Saúde, a recomendação é que ele seja exclusivo até os 6 meses, né? Então, significa que após os 6 meses a gente deve começar a introduzir alimentos. Mas é muito importante que a gente faça essa introdução de uma forma adequada, né? Porque muitas vezes os pais, por desconhecimento, né, por falta de tempo, acabam muitas vezes introduzindo alimentos que não são próprios para essa faixa etária. E professora, a gente sabe que a mamadeira é um uso comum, popular, muitos pais utilizam, mas não é o ideal, né, Pro? Claro, a gente preza pelo aleitamento materno, que é o alimento próprio, ele é específico para todo o processo do amadurecimento digestivo do bebê, mas existem situações em que muitas vezes é necessário buscar alternativas, a gente tem que entender também questões específicas, né? Mas normalmente não é necessário. E professora Nair, a questão da mastigação para o bebê, ali chegando perto de 1 ano de vida, o quanto isso é importante, assim, de inserir alimentos que eles vão praticando a mastigação? O correto é a gente começar a introduzir os alimentos nunca liquidificados, peneirados. O popular mixer, né? Mixar tudo. Isso não é indicado, porque tem que estimular a criança, à medida que claro que você vai introduzir os alimentos macios, amassados. Um exemplo assim, professora? Por exemplo, você vai pegar uma maçã, em vez de triturar, você vai raspar com a colher, a banana vai amassar, o mamão amassado. Então, assim, frutas, né, que já venham com um contexto mais sólido, né, porque a criança já está começando, ela já tem um reflexo, né, para desenvolver. Claro que não tem a dentição, mas ela está se preparando para isso, né, porque cada criança também tem um surgimento dos dentes de uma forma um pouquinho diferenciada. E a carne, professora? Aquela prática dos antigos de dar um pedaço de carne grande, deixar a criança chupando aquela carne, enfim, isso é válido? É válido, sim. Se você quer introduzir a carne, pode fazer dessa forma, mas você pode usar carnes mais macias, bem desfiadas, né? Por exemplo, o peixe, que é um mito que as pessoas acham que não pode dar, ele é importante, né? Uma carne ele é um alimento de fácil digestibilidade, né? Fácil para introduzir, sim, desde que se tenha todos os cuidados da segurança higiênico-sanitária. E o peixe a partir de que idade, professora? A partir do momento que você começa a introduzir os alimentos, você pode estar introduzindo o peixe na alimentação. Então, lhe pergunto, a partir de que idade, assim, dá para começar a introduzir os alimentos? A introdução dos alimentos é a partir dos 6 meses, né? Então, a partir dos 6 meses, você pode estar, mas assim, a gente começa gradativamente, não dá para introduzir... E depende de criança para criança também. Isso, então, de preferência, frutas, vegetais, né? A gente vai introduzindo os alimentos gradativamente, não todos de uma vez. Professora, a gente está falando bastante aqui de bebês, né, de 6 meses até a faixa de 1 ano, 2 anos. Agora a gente convida a senhora a assistir a reportagem que a gente preparou, que são com crianças maiores, na faixa de 8, 9, que prepararam o alimento em parceria com outras crianças, outros adolescentes, podemos dizer, maiores, né? Sim. Olha só, uma torta que nasceu de um erro culinário e hoje é uma das sobremesas mais famosas da França. É a tarte tatin.
Essa é a nossa dica da série Comer Bem. Nessa receita, crianças mostram que é fácil fazer e os pais podem ajudar em casa. É só ver aí como é que ficou essa bela reportagem. A torta tartã, ela surgiu no século XIX na França e ela é muito conhecida por ter a massa em cima e o recheio embaixo. A nossa receita de hoje é a torta tartã. Ingredientes da massa: 200 gramas de farinha de trigo peneirada, 1 colher de sopa de açúcar refinado, 1 colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga sem sal, 1 ovo, cerca de 2 colheres de sopa de água. Recheio: 6 maçãs, meia unidade de suco de limão, 120 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar refinado, canela em pó ou açúcar de baunilha. Modo de preparo: misture a farinha, o açúcar e o sal. Junte a manteiga esfregando com os dedos. Junte o ovo e água suficiente para dar liga. Enrole em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Coloque o açúcar e a manteiga em uma panela e leve ao fogo até dourar levemente. Acrescente a maçã e cozinhe com a calda. Acrescente o suco de limão, a canela ou açúcar de baunilha. Abra a massa e coloque por cima da maçã. Aperte as bordas. Leve ao forno pré-aquecido a 170 graus por 20 minutos. Desenforme quente. Eu adorei a receita, vou fazer em casa e ensinar para os meus familiares. Professora, enquanto eu rodava a reportagem, a gente comentava aqui, né? Na verdade, foi um erro, né? Quando foi virar, quando foi botar para esfriar a torta, ela virou. Uhum. E aí ficou ao contrário, como a senhora reparava. Sim. E interessante que a senhora fale o quanto que é importante. A gente viu crianças fazendo a massa, mexendo, participando de todo esse processo. Quanto isso tem de importância para uma criança, para ela entender a questão da própria alimentação? Isso é muito importante, porque lembrando assim que o hábito alimentar, ele é formado nessa fase da vida e ele se perpetua pelo restante, né? Então, a criança se envolver no preparo, essa arte de transformar o alimento é muito importante, porque ela acaba dando mais valor. Ela né? se apropria. Exato. E enfatizando o quanto é importante a gente dar mais valor a alimentos preparados em casa, alimentos utilizados de uma forma mais in natura, porque a gente percebe que hoje existe uma gama muito grande de alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados, né, que são alimentos bastante transformados pela indústria, que muitas vezes eles perdem os ingredientes, né, naturais, perdem as propriedades nutricionais naturais. Então, essa questão de a criança ajudar no preparo é bastante importante. E uma torta de maçã simples, né, professora? Exatamente, bem interessante. Pelo jeito saborosa, né? Saborosa. Professora, uma última pergunta, assim, a gente sabe da correria do dia a dia, os pais trabalhando fora, enfim, mas me parece que você tirar um sábado, né, um dia do fim de semana, buscar uma receita e fazer com o filho ou com a filha, tem um sentido diferente também. Com certeza, isso valoriza também a questão da cultura alimentar, né? Da gente lembrar da relação, o ser humano se relaciona com o alimento e não com o nutriente, né? É verdade. Isso, então a importância da gente dar valor aos alimentos da época, geralmente são mais acessíveis, são mais nutritivos, e aí a gente poder criar, né, formas diferentes de consumir os alimentos, também atrai a criança a consumir alimentos que muitas vezes ela não tem muito interesse, não tem um hábito
hábito, né, de estar consumindo esses alimentos. E vale para tudo, né? Desde fazer um omelete, ajudar a compor um prato. Exatamente, é gostoso, né? É bastante gratificante isso. Tá bom, professora, muito obrigado pela sua participação. Amanhã a gente vai encerrar a série Comer Bem, né, com mais uma reportagem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canal de Notícias, tá? Agradeço a oportunidade. Ok, essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã ao 12h30, sempre ao vivo. E o Canal de Notícias vai ser representado hoje às 7h30 da noite e também às 10h30 da noite. Acesse o nosso Facebook, compartilhe, nos acompanhe também por lá. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.